Que bênção. Tenho visto aqui algumas pessoas nos visitando e uma alegria muito grande recebê-los. Sei que o pastor Rogério está aí com a família, né? Férias. Também pastor Murilo, eu soube que ele estava aqui também, é uma alegria, não estou o vendo aqui. Sim, pastor Murilo. Pastor Murilo é pastor de Pesqueira, a gente já foi lá como igreja, fez uma viagem lá, um homem de Deus muito abençoado também. Então, alegria, eu sei que há outras pessoas que estão nos visitando, porque quando eu vejo aqui, vejo pessoas que a gente sabe que não vê sempre, né? Ou está pela primeira vez, segunda vez, e é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Deus abençoe muito sua vida, sua casa. Realmente é um privilégio tê-lo aqui conosco para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos abrir o texto bíblico no Salmo de número 119. Salmo 119. Aquele salmo que é bem pequenininho. Essa semana, na reunião de oração, nós estivemos estudando esse salmo, dividido aí em 5 partes. E foi meditação da semana. E aí o Senhor colocou no meu coração de trazer também à tarde e essa noite para nós meditarmos. Nós não vamos ler o salmo inteiro. Salmo 119 tem 176 versículos, é o maior capítulo da Bíblia. Às vezes até alguns irmãos ficam com preguiça de ler esse salmo, não é verdade? Você está na sua leitura bíblica anual e chegou no Salmo 119, eita, o Salmo 119 é tão grande, né? Mas a gente vai passar por todo ele e vamos ler versículos 1 ao versículo 8 e também dos versículos 169 até o final. Na verdade, nós vamos ler a primeira e a última estrofe desse salmo. Primeira estrofe e a última estrofe. Queria convidá-lo a ler esse salmo durante a semana. Você vai ouvir aqui uma reflexão sobre esse salmo, mas você vai ser muito mais enriquecido se amanhã ou na terça, quarta, você abrir a sua Bíblia em casa com o Espírito Santo e se debruçar diante dessa palavra do Senhor. Com certeza você vai ser muito abençoado você ler esse salmo durante a semana. Vamos ler, leremos dos versículos 1 ao 8. Peço aos irmãos que acompanhem. Depois a gente vai passar umas 2 páginas até o versículo 169. E a gente vai ler a última estrofe também. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os meus mandamentos, em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Vamos lá para o versículo 169, a última estrofe desse salmo. Leamos de forma alternada essa última estrofe. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.
Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, Pai. O Senhor é digno. Todo louvor, toda glória. Como cantamos aqui, a tua palavra é a verdade, Senhor. Por isso, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. Com teu Espírito, Pai, alcança-nos, restaura-nos. Pai, age em nossa vida essa noite, nós te pedimos, Pai. Queremos ouvir a tua voz, te pedimos a tua bênção, a tua graça, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pela chegada dos jovens, Senhor, que estavam em Fátima, com Léo. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que foi vivido ali. Te pedimos, Pai, por aquela igreja, por aquela cidade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E nos abençoa como igreja também, Senhor, para cumprirmos a tua vocação aqui todos os dias da nossa vida, todos os lugares que o Senhor nos colocar, ó Deus. Desperta o nosso coração, Senhor, para sermos teus discípulos, teus filhos, gente que ama o Senhor sobre tudo e ama o seu próximo como a si mesmo também, Pai. Nos abençoa, Senhor, essa noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Salmo 119 é um salmo de autoria desconhecida. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Alguns vão dizer que foi Esdras, outros vão dizer que foi algum dos profetas, mas nós não sabemos exatamente quem escreveu. O próprio texto não expressa para nós quem foi o escritor desse salmo, mas com certeza nós sabemos de fato, de verdade, que esse salmo foi inspirado por Deus, que esse salmo é palavra do Senhor para a nossa vida, que Deus levantou um servo dele para escrever e descrever em todas essas 22 estrofes a grandiosidade e a excelência da palavra de Deus. O homem que escreveu esse salmo pela graça e no Espírito, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o poder que há na palavra de Deus. De fato, esse homem conhecia, porque ele está aqui durante todos esses versos que nós lemos e os que nós não lemos, dentro de todo o salmo, esse cântico que foi escrito para que fosse uma oração, uma adoração a Deus. Ele está aqui exaltando a Deus pela sua palavra. E nós precisamos, irmãos, resgatar isso no nosso coração, resgatar esse poder e a excelência que a palavra de Deus precisa ter na nossa vida. Veja que esse salmo tem uma particularidade muito interessante, porque ele é um acróstico, ele é construído com 22 estrofes, e por isso ele é um acróstico, porque cada uma dessas estrofes começa o seu verso com a letra do alfabeto, porque o alfabeto hebraico tinha 22 letras, e cada estrofe dessa foi escrita com uma letra do alfabeto hebraico. Os versos foram escritos com essa letra. Talvez na sua Bíblia, não sei se você tem essa informação, mas você pode, à medida que você for ler o Salmo, você vai perceber que há uma mudança de uma estrofe para outra, porque a primeira letra fica em negrito. Você pode olhar aí, por exemplo, no verso 9, você olhar aí Salmo 119, versículo 9, a primeira letra aí, o do de que maneira, está em negrito, está mais escura. Verso 17, para a terceira estrofe, também está em negrito, seja generoso para com o teu servo. Está dizendo que aí é uma outra estrofe que ele está falando a respeito da palavra de Deus. No Novo Testamento nós sabemos de muitos versículos que falam muito ao nosso coração a respeito da palavra. Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que ele deveria se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tiago, capítulo 1, nos exorta a não sermos apenas ouvintes negligentes,
porque se nós formos apenas ouvintes negligentes, nós vamos estar enganando a nós mesmos. É isso que Tiago fala. Mas sejamos operosos praticantes na palavra do Senhor. Em João, capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que, irmãos? O que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem está falando isso é o próprio Verbo, é a própria palavra encarnada de Deus, porque Jesus é o Verbo, foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É assim que o texto do Evangelho de João começa. É a própria palavra viva de Deus que esteve presente em toda a criação, aquele que falou assim: haja luz e houve luz. Cristo é a encarnação dessa palavra. O Evangelho de Jesus é a própria encarnação dessa palavra viva de Deus. Por isso que Jesus não só morreu, mas também ressuscitou, está vivo, assim como a sua palavra permanece viva nos dias de hoje. Viva na nossa vida, viva no nosso coração, viva na medida que nós nos deparamos com ela e abrimos e estudamos e aprendemos tudo que Deus tem para a nossa vida diante da sua palavra. Salmo 119 é um desafio para nós, desafio de resgatar a palavra dele no nosso coração, resgatar a palavra dele nas nossas relações pessoais, resgatar a palavra dele nas nossas crises, angústias, resgatar a palavra dele nas lutas que nós vivemos, nas perseguições que nós temos aqui, resgatar a sua palavra em tudo. Tem uma particularidade também muito interessante nesse Salmo 119, há 8 sinônimos, praticamente sinônimos, 8 expressões aí que estão presentes em todo o Salmo. Essas 8 expressões você vai ver em cada parte das 22 estrofes, pelo menos 5 ou 6 dessas expressões, e algumas dessas estrofes, todas as 8 expressões vão estar lá nesse Salmo 119. As expressões são a lei do Senhor, a Torá, se referindo não apenas ao Pentateuco, aos primeiros livros da Bíblia, mas se referindo a toda a voz de Deus, aquilo que Deus quer como obediência a nosso respeito, a lei de Deus. Nós vamos ver isso no Salmo 119. Nós vamos ver também a palavra testemunho, como testemunho de Deus, a palavra de Deus como testemunha viva de Deus para nós ainda hoje. Nós vamos ver também a palavra preceito, dizendo para a gente assim, instruções, trazendo instruções aos homens, a nós, para guiarmos os nossos passos aqui na terra, viver uma vida correta, uma vida abundante. Nós vamos ver também a palavra decreto, dependendo da versão você vai ver estatuto, mas essa ideia de que a palavra de Deus é de fato um decreto. A palavra de Deus não é uma opção. A palavra de Deus não é uma coisa que a gente vai obedecer se tiver afim, se tiver com vontade, se sentir bem. A palavra de Deus é um decreto de Deus para a nossa vida, são os estatutos do Senhor na nossa vida. Nós vamos ver também mandamentos, essa expressão aí nas estrofes. A gente vai ver também juízo, o juízo de Deus, a palavra de Deus também é o juízo de Deus para a humanidade. Nós vamos ver também a palavra, que é a palavra de Deus, é estranho falar a palavra, mas a gente vai ver aí palavras de vida, e aí trazendo um sentido de promessa de Deus para a vida da gente. E nós vamos ver também a palavra ordenanças, trazendo aí também o sentido de que são ordens dadas por Deus, que trazem também não só uma ordem, mas traz junto com ela uma promessa, uma graça de Deus, à medida que nós obedecemos as ordenanças de Deus expressas na sua palavra, em toda a Bíblia. Nós não estamos falando aqui apenas do Salmo 119, também não estou falando aqui apenas dos Evangelhos, nem do Novo Testamento. Nós estamos falando aqui de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos aqui estatutos, ordenanças, promessas de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, a palavra viva de Deus ao nosso coração, e nós precisamos muito resgatar isso na nossa vida. O Salmo se aproxima muito de nós, porque ele vive aqui, o salmista vive anseios, lutas, crises, que nós vivemos também.
Mas no Salmo 119, nós vemos o salmista dizendo assim: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura o que, irmãos? A alma. Tudo isso que tem se falado aqui sobre restauração da alma, tudo que tem se estudado a respeito desse assunto, a palavra do Senhor, ela é perfeita e ela pode realmente restaurar a nossa alma. Salmo 119 é um convite, é uma convocação, um chamado de Deus para resgatarmos a perspectiva da sua palavra na nossa vida, porque a palavra de Deus é poderosa e a palavra de Deus exerce poder na nossa vida. A palavra de Deus precisa exercer esse poder também. A palavra de Deus precisa se fazer presente em tudo que nós vivemos, em todas as esferas da nossa vida. A palavra de Deus precisa estar lá presente. Nós temos vivido em nosso tempo muitos bombardeios à palavra de Deus, e não são mais bombardeios vindos da academia, nem do liberalismo teológico, não são mais bombardeios vindos da filosofia, do mundo, mas são bombardeios daqueles mesmos que abrem a Bíblia e usam a própria Bíblia para enganar a gente. Os bombardeios daqueles que se utilizam da própria Bíblia como um meio, como um objeto, não da verdade de Deus, mas da verdade do seu próprio coração. Impressionante como o povo de Deus tem sido alimentado com isso. Essa semana eu, assistindo televisão, coloquei em um canal e estava passando um desses programas de que se usa a Bíblia, mas não se prega a palavra. Coisas absurdas, eu imaginando quanto do povo de Deus que tem sido alimentado, porque esses canais estão aí em horários nobres, ensinando coisas, usando a palavra de Deus para ensinar coisas que não estão na palavra de Deus. Nós temos sido alimentados demais com isso. Às vezes tomamos decisões por causa desses ensinos, falsas doutrinas e tantas outras coisas. Irmãos, nós precisamos resgatar a palavra do Senhor. Essa palavra, ela é rica demais, ela é preciosa demais, ela é poderosa demais, ela é suficiente, ela não contém erros, ela é a voz de Deus aqui na terra, ela pode alcançar o coração de qualquer ser humano, ela pode restaurar qualquer situação, qualquer casamento, qualquer luta, qualquer a perseguição. A palavra de Deus pode restaurar, a palavra de Deus pode salvar qualquer coração perdido, a palavra de Deus pode trazer conforto a qualquer dor, seja ela a mais forte e a mais profunda que seja. A palavra de Deus pode trazer paz ao nosso coração. A palavra de Deus é rica e poderosa e nós temos ela ao nosso dispor. Há muitos lugares na terra que não se tem essa palavra traduzida, nós temos ela, nós temos várias linguagens, algumas até que se afastam da palavra de Deus. Recentemente eu comprei uma Bíblia para minha filha, para Júlia, e uma dessas Bíblias coloridas para criança, né, que você compra. Aí quando minha esposa começou a ensinar a Bíblia, na verdade a Bíblia não tinha nada de Bíblia, eram histórias completamente mudadas sobre as histórias da Bíblia. Veja que coisa, irmãos. Não era Bíblia, não tinha nada de Bíblia. Às vezes nós estamos lendo livros que dizem que a Bíblia não tem nada da Bíblia. Para crianças, a gente precisa perceber isso, coisas que faz parte do nosso cotidiano, mas a gente precisa resgatar, irmãos. Deixa eu dizer a você, se você tem mais de um ano de cristão e nunca leu a Bíblia toda, você não está perdoado não, irmão. Você precisa ler a Bíblia. Jesus está presente lá em 1 Reis, amém? Lá em 2 Crônicas, lá em Números, capítulo 1 ao capítulo 7, que fala apenas sobre genealogias. Jesus está presente lá. Jesus está presente em Sofonias, em Abacuque. Mas Abacuque você consegue ver mais, né? Jesus está presente em Obadias. Deus está presente, é a palavra de Deus. A gente precisa ler, comer essa palavra, se alimentar o nosso coração com essa palavra. Não é à toa, porque estamos fracos. Muitos cristãos estão fracos. João fala aos jovens, dizendo assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes,
A palavra de Deus permanece onde? Onde, irmãos? Em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João, capítulo 2, ele fala isso. Não é à toa que estamos fracos, não só os jovens, não. Os cristãos estão fracos, à medida que não estão se alimentando na palavra de Deus. Às vezes, temos 10, 20, 30 anos que estamos na igreja, mas não crescemos espiritualmente, porque não estamos nos alimentando nessa palavra. Sabe, às vezes quando um adolescente cresce, né? O menino tem 10 anos, 9 anos, mas está aquele gigante assim, com os braços grandes, não sabe como andar direito, cai, corre, aquela coisa desengonçada. Eu digo por experiência própria, porque eu era assim, ainda sou um pouco. E você vê assim uma pessoa bem grande, mas brincando de coisas bem de criança mesmo. Você sabe como é, não é? Às vezes a gente está assim, cresceu assim em tamanho, mas só tem tamanho. A gente diz, né? O país só tem tamanho, né? Às vezes nós estamos assim, estamos passando anos e anos, mas não estamos crescendo na palavra. Deixa eu falar, porque essa é a mensagem de Deus para a nossa vida hoje. O poder que a palavra de Deus exerce sobre a nossa vida. Ela é poderosa, irmãos. Você crê nisso de verdade? Você crê que a palavra de Deus é poderosa mesmo? Eu me lembro, e citei isso aqui no culto 4h30, quando eu fiz um curso na Federal, e uma das cadeiras que eu paguei, o curso que eu fiz lá de pedagogia, e muito interessante, porque eu fui pagar uma cadeira eletiva sobre filosofia. Eu gosto de filosofia. E aí a cadeira era uma viagem. Era um professor alemão, uma barba assim bem grande, e ele bem rígido, um pós-doutor, falando sobre as epistemologias da verdade e da razão. Veja que viagem, né? Aí tinha lá uns 50 alunos em graduação, a turma tudo assim, alvoroçada, lendo os autores, a filosofia e todo mundo assim, né? E aquelas discussões, e muitas das vezes os bombardeios da palavra, bombardeio a fé, bombardeio a vida com Deus, a esperança de Deus. Aí, irmãos, muitos bombardeios. E em vários desses dias que eu saí dessa cadeira, eu me lembro que a palavra de Deus resgatava o meu coração. O Espírito Santo de Deus fazia isso. E com versículos que são, muitos deles nós memorizamos, nós conhecemos. Versículos, eu vou usar a palavra simples, mas me entenda. Versículos que são simples, que a gente convive com eles, mas muitas vezes esquecemos da profundidade. Eu lembro uma vez que ele resgatou João capítulo 14, verso 6, que diz: eu sou, o que, irmãos? O caminho, a verdade e a vida. Rapaz, é isso mesmo. Eu não preciso de Immanuel Kant, não, nem de Nietzsche. Outra vez a gente discutindo sobre a epistemologia da verdade. Quando eu saí, eu me lembrei de João capítulo 8, verso 32, que Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste atenção, você está precisando hoje de libertação. Tem um vício que está ali aprisionando. Tem uma vida aí oculta, escondida, que está prendendo o seu pé para não caminhar. Conheça a verdade de Deus. A verdade de Deus pode libertar o seu coração, a sua vida. E Jesus é essa verdade. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é essa verdade. Por isso, a palavra de Deus é poderosa. E ela tem poder, ela exerce poder na nossa vida. Nós queremos esse poder. Nós queremos esse poder que a palavra de Deus tem para trazer avivamento espiritual na nossa vida. Nós precisamos, irmãos. A palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Trazer avivamento espiritual. Despertar do sono profundo. Ser liberto de pecados. Se debruçar e os olhos voltarem a brilhar pela palavra, dedicar a sua vida integralmente ao serviço a Deus, sem que ninguém peça, mas uma coisa natural, amar o próximo como um estilo de vida, avivamento que produza vida, não apenas individualmente, mas que produza vida comunitária, vida na igreja, aquela vida do povo de Deus que é luz aqui na terra. Irmãos, nós precisamos de avivamento espiritual.
O salmista pede isso a Deus. Acompanhe comigo, por favor. A gente vai ler aqui alguns versículos. Ele clama a Deus nesse sentido. Eu queria convidá-la a gente clamar a Deus no mesmo sentido, porque a palavra de Deus pode trazer avivamento espiritual. Ela é poderosa para trazer avivamento espiritual. A palavra de Deus pode fazer isso. Veja, por favor, versículo 25. Abra, por favor, sua Bíblia. Leamos versículo 25. Ele fala o seguinte: a minha alma está apegada ao pó, está humilhada. Só que ele clama dizendo o que, irmãos? Leia comigo. Vivifica-me segundo, mais forte, irmão, por favor. Vivifica-me segundo a tua palavra. Veja aí, versículo 37, ele fala também: vivifica-me no teu caminho. Versículo 40, ele diz assim: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Veja, irmãos, aqui o salmista não está dizendo assim: eu obedeço a Deus, que é o jeito, e não tem outro jeito mesmo. Não é isso, não. O desejo da alma dele é esse. Ele fala assim: Senhor, eu tenho suspirado pelos teus preceitos. Aí ele clama: vivifica-me por tua justiça. Veja, por favor, versículo 50, mais embaixo: o que me consola na minha angústia é isto. Você está vivendo alguma angústia aí no seu coração? O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Veja o versículo 88, ele fala também o seguinte: vivifica-me segundo a tua misericórdia. No 107, mais embaixo, ele fala: estou aflitíssimo. A expressão aí é forte demais. Estou muito aflito, em trevas. Mas ele clama a Deus, dizendo: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Veja aí o versículo 149, que ele clama a Deus, dizendo assim: vivifica-me segundo os teus juízos. No versículo 154, ele diz: Senhor, vivifica-me segundo a tua promessa. 156, ele fala: vivifica-me segundo os teus juízos. 159, o último que ele fala sobre isso: vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Irmãos, nós precisamos de um avivamento espiritual. Quem mais precisa sou eu. Quem mais precisa de um avivamento espiritual sou eu. Avivamento, irmãos, não é um movimento de desfrutar de louvorzão. Avivamento não é um movimento de desfrutar apenas de dons sobrenaturais. Temos confundido isso. No Brasil tem sido publicado aí nas mídias sociais, no mundo inteiro, que o Brasil tem vivido um avivamento. Que avivamento é esse, irmãos? Que avivamento é esse que não tem causado transformação na nossa sociedade? Que avivamento é esse que não traz a integridade do coração? Que avivamento é esse que colocou a palavra de Deus de lado? Isso não é avivamento, irmãos. Avivamento é um movimento que flui do Espírito de Deus pela sua palavra, resgatando o nosso coração para a vida eterna com Deus, de maneira integral, completa, para a glória de Deus. Isso é avivamento. Avivamento é uma obra que Deus faz no Espírito, através do seu Espírito, em nosso coração, em nossa alma, despertando a gente de um sono profundo para viver uma vida com Deus, de maneira gloriosa, de glória em glória. Avivamento é uma obra que Deus faz em nós, a ponto de não haver condições nenhuma de continuarmos a viver uma vida de pecado, uma vida dividida, dizendo: Deus, eu estou na igreja no domingo, mas durante a semana a vida é minha, eu faço o que eu quero da minha vida. Avivamento é uma obra de Deus em nosso coração para produzir vida, e não há vida que não possa ser vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Não há situação que não possa ser transformada. Deus pode fazer isso. Avivamento é uma obra que transforma não apenas a nossa vida individual, mas é uma obra que transforma a nossa vida comunitária, é uma obra que transforma a nossa comunhão, mas é uma obra que transforma também a nossa vocação como igreja para viver o seu evangelho aqui na terra. Avivamento é uma obra que contagia, porque é uma obra do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro do Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 37, eu estava lendo sobre isso, ele essa semana. Ezequiel 37, guarde bem esse texto aí. Ezequiel 37 é uma visão que Deus dá ao profeta, e no Ezequiel: vá até um vale de ossos secos,
e profetiza contra ele. Ezequiel vai lá no Vale de Ossos Secos, mas no Vale de Ossos Secos não tem nada de legal, não tem luz, não tem um cheiro bom, só tem treva, morte, angústia, decepção. O Vale de Ossos Secos é uma desestrutura humana. Mas Deus falou assim: vai lá e profetiza, ou seja, prega a palavra de Deus. Preste atenção, porque nós temos ouvido que tantas coisas são profecias e profecia. Prega a palavra de Deus é a grande profecia de Deus para a nossa vida. Ezequiel profetizou. O que aconteceu ali foi um milagre de Deus, porque o Espírito de Deus começou a tomar conta daquelas vidas ali, e os ossos começaram a se levantar e a se bater, e a receber carne e tendões e vida, porque o sopro de vida foi até eles e trouxe vida num vale de ossos secos. Isso é um avivamento, irmãos. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso em nosso meio. Deus pode fazer isso. Deus fez isso ao longo da história. Nós precisamos ter essa expectativa, esse coração, esse desejo, essa oração: Senhor, vivifica a minha vida, aviva a juventude, aviva os mais idosos, vivifica os casamentos, vivifica as famílias, vivifica a nossa vida como igreja. Nós precisamos ter isso no coração. O seu Shed conta sobre um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, em uma reunião de oração. Os irmãos constantemente estavam naquela reunião de oração, e é impressionante porque ao longo da história muitos dos avivamentos têm acontecido através de reuniões de oração. É muito interessante isso. E naquele avivamento que Deus produziu, os irmãos começaram a orar num dia, passaram mais de 24 horas sem conseguir sair daquele lugar. As pessoas que passavam ao redor daquela comunidade ali não sentiam uma coisa diferente, entravam lá e se convertiam a Deus. Jornalistas que foram lá para filmar, para gravar aquele momento, fazer noticiário daquele momento, e para que servisse zombaria, se converteram. Quando entraram lá a fim de fazer zombaria com aquele movimento que Deus estava fazendo, se converteram porque se renderam diante da presença gloriosa de Deus. Isso é avivamento, e a palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Esse é o sentido real do avivamento: é convicção de pecado, transformação de vida, transformação de caráter, é cura na alma, é gente que está se levantando para viver a vida de Deus, de glória em glória. Precisamos, irmãos, de um avivamento espiritual. Às vezes a nossa devoção está escura, cinza, está nublado. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. A palavra de Deus pode fazer isso. Mas a palavra de Deus também tem poder para satisfazer plenamente aos anseios do nosso coração. A palavra de Deus também tem poder para isso. Século XIX, as ciências humanas, o advento das ciências humanas, todas as GIAs, psicologias, sociologia, pedagogia, influenciadas pelo humanismo, são mecanismos humanos para tentar alcançar um lugar e uma esfera que ela não consegue alcançar, que homem nenhum consegue alcançar. Preste atenção, porque estamos procurando palavras de vida nas ciências humanas que não trazem vida ao nosso coração. Presta bem atenção, porque é a palavra de Deus que pode fazer isso, porque a palavra de Deus alcança os anseios mais profundos do nosso coração. O livro de Salmos é excelente nesse sentido, porque nós vamos ver ali os salmistas e nos identificamos com eles. O Gene Peterson fala isso: nós nos lemos à medida que nós lemos os salmos. Estamos nos lendo a nossa própria alma. Veja o Salmo 119, como ele fala a respeito desses anseios que a nossa alma tem. Ele já começa assim, porque ele fala sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados, versículo 1, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Interessante demais o Salmo 119 começar com bem-aventurado, porque essa palavra aqui, bem-aventurado, é a mesma que começa o livro de Salmos. Salmo capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E aí ele traz uma imagem tremenda sobre esse homem. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto.
Esse é o homem, não é como os ímpios, não são assim. Aqueles que não meditam na tua palavra não são assim. Aqueles que se detêm no caminho dos pecadores, aqueles que estão aí se enveredando por essas rotas, refúgios, atalhos que o mundo dá para a vida da gente, esses não são assim, não vão viver isso, mas vão terminar como Jeremias fala, como um arbusto solitário no deserto, que não verão quando vier o bem. Bem-aventurados, completo, não é uma felicidade apenas, é uma completude de alma, porque o Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus, preenche o nosso coração de uma maneira tão completa que nós não precisamos de nada mais. Nós não precisamos do sucesso desse mundo, das riquezas desse mundo, não precisamos da atenção dos outros, não precisamos de nada mais, porque a palavra de Deus pode suprir. Ela é poderosa, nós precisamos voltar a crer nisso. Precisamos voltar a acreditar realmente, ter fé, que a palavra de Deus pode fazer isso. Veja aí no versículo do Salmo, porque ele fala sobre tristezas, fala sobre angústia, fala sobre perseguição, fala sobre laços de morte. Olha comigo aí alguns versículos, porque o salmista está falando sobre esses anseios que nós vivemos na nossa alma. Preste atenção, olha comigo, versículo 28. Versículo 28, que ele fala aí, ele diz assim: a minha alma de tristeza verte o que? Lágrimas. Está falando sobre tristezas profundas da alma. Versículo 42, ele fala sobre inimigos, sobre perseguição, pessoas que estão nos perseguindo, zombando, pessoas que estão fazendo mal contra nós, talvez pessoas que estejam usando o seu nome para fazer uma fraude, pessoas que estejam querendo derrubar, puxar o seu tapete, pessoas que estão denegrindo o seu nome. Veja, preste atenção, porque ele fala sobre isso, são os anseios da alma na presença de Deus, mas com um clamor muito forte: Senhor, que a tua palavra realmente seja o meu guia, o meu consolo, a minha vida. Veja aí versículo 42, ele fala sobre isso. Ele fala assim: e saberei responder aos que me insultam, pois confio em quê? Na tua palavra, confio na tua palavra. Veja aí versículo 51, que ele diz: os soberbos zombam continuamente de mim, como se diz assim, estão tirando maior onda, mas todavia não me afasto da tua lei. Versículo 68, ele diz: tu és bom, perdão irmãos, 69, os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Versículo 71, versículo 157, ele vai falar também sobre isso. O salmista também vai falar sobre angústias, laços de morte. Veja aí o versículo 107, nós lemos, fala assim: estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Veja aí o versículo 157, quando ele vai dizer: são muitos os meus perseguidores, os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Versículo 153, antes um pouco, ele diz: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. São aflições, angústias tremendas, é morte, a morte no coração, que não consegue se levantar para viver a vida. Mas tem um mal do nosso século, que é a ansiedade. A ansiedade é um grande mal. Quando eu estive lá com o projeto Amanagé, para conhecer o projeto com os indígenas, eu achei interessante porque viajei, eu, Joyce, Julinha tinha 11 meses de idade, Iraque, Silvéria e as meninas dele, uma voadeira para uma tribo, a gente dormiu lá, uma chuva, tempestade, a gente com medo, né, com a criança bem novinha, aquela doidice, e chegou lá, estava chovendo, e a aldeia estava todo mundo na sua rede, deitado. Os indígenas, né? Aí eu falando, Iraque, está todo mundo, quando chove lá em Recife, a gente não tem esse privilégio, né? É verdade, irmão, está chovendo, vou trabalhar hoje. Deitar na minha rede, ler um bom livro, né? Aí estavam lá e o Iraque falou: nós achamos que os indígenas são preguiçosos, eles têm essa fama, né? E eles acham que nós somos ansiosos.
Porque passamos o dia pensando no outro, o dia pensando no outro, o dia pensando no outro. E no outro ano, e não apenas no outro ano, mas pensando daqui a 30 anos. Quem de nós aqui não se projetou daqui a 30 anos? Não é verdade? Minha aposentadoria, como é que vai ser? Já pensei várias vezes nisso. Como é que vai ser? Meu ano sabático, como é que vai ser? Então, a gente está se projetando nesses anseios do nosso coração. No versículo 105, ele fala sobre isso. Nós conhecemos esse versículo, mas talvez não entendamos a profundidade dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Meus caminhos. Irmãos, a imagem aqui é tremenda, maravilhosa. Naquela época, as pessoas que caminhavam, as viagens, não havia avião, não tinha carro, não tinha bicicleta, né? As pessoas viajavam a pé ou em animais, né? E aquelas viagens não tinha poste de luz, não tinha iluminação, não tinha nada, não tinha. Thomas Watson não tinha ainda criado essa coisa maravilhosa, né, da eletricidade, não tinha isso. O fato é que as pessoas caminhavam no escuro muitas vezes, e eles desenvolveram uma espécie de lamparina, prendiam no tornozelo, fazia ali a luz através do azeite, e quando eles estavam caminhando, especialmente pelo deserto, quando tinha ali muitos perigos, talvez pedras no meio do caminho, talvez ali um animal, uma cobra, serpente e buracos, eles tinham aquela lamparina que eles colocavam nos pés, e a cada passo que eles davam, um passo após o outro, aquela luz ia iluminando os caminhos. Irmãos, aquela luz é Jesus, Jesus é a luz, Jesus é de fato a luz do mundo. Mas o fato é que muitas vezes nós não nos contentamos com a luz de Jesus dia após dia, com a palavra de Jesus dia após dia, mas nós queremos um farol alto. Eu ligaria logo um holofote, sei não, num escuro assim no deserto, passando luta, sabe que está lá na frente. O escuro às vezes projeta. Uma vez eu estava caminhando lá no Moriá, e quando eu estava voltando ficou escuro e não tinha luz nenhuma pela mata, e eu voltando ali com o Fubá, e Fubá, aquela conversa dele, e eu preocupado, ele falando de Deus e tal, e eu, meu Deus do céu, ele não está nem aí, né? Aí de repente eu vi uma pessoa, algo vindo ao meu encontro, que eu pensei que era um monstro, grande dragão do Hobbit, e fiquei assim pensando, que é aquilo que está vindo, e ele conversando e caminhando. Quando eu vi, era só uma pessoa que estava vindo do seu trabalho, mas a escuridão projeta, né, coisa, a mente da gente também, você fica. O fato é que a luz iluminando caminho após caminho, e na nossa ansiedade nós queremos projetar a nossa vida lá na frente, nós não nos contentamos com o dia a dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por causa dessa ansiedade, a palavra de Deus vai ao encontro dessa ansiedade no nosso coração, quando ela é a lâmpada para os nossos pés, e ela é a luz para os nossos caminhos, porque a palavra tem poder para satisfazer plenamente os anseios da nossa alma, mas a palavra também tem poder para nos conduzir em crescimento espiritual, amadurecimento. O tema desse mês de janeiro, que nós estamos estudando como igreja, discipulado, crescendo diante de Deus e diante dos homens. Perspectiva de vida espiritual, de vida com Deus, é uma perspectiva de crescimento. O salmista fala isso sobre a palavra de Deus, quando declara, primeiro, o seu amor e o seu prazer pela palavra de Deus. Veja, por exemplo, versículos 47 e 48. 47 e 48, ele fala: terei prazer nos teus mandamentos. Irmãos, prazer não é uma coisa assim, a palavra fala, essa pregação demora tanto. Prazer, sabe? Alegria profunda. Terei prazer nos teus mandamentos, na tua voz, os quais eu, o quê? Amo. Os quais eu amo. Eu amo os teus mandamentos para a minha vida. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos.
Constantemente o salmista, em vários versículos, você vai ver aí 97, o 127, 167, 174 e outros, ele está falando sobre esse prazer, amor à palavra de Deus, porque ela é a palavra de vida eterna para nós. Crescimento espiritual, não existe crescimento espiritual destituído da palavra de Deus, não pode existir. Não pode existir vida de adoração destituído da palavra de Deus. Porque adoração não é vir ao culto no domingo, a adoração requer a nossa vida inteira, tudo consagrado a Deus, pela palavra do Senhor, tudo na palavra. Não existe comunhão sem palavra de Deus. A gente entende muitas vezes esse conceito de comunhão de maneira errada. Pensamos que comunhão significa ser amigo do Facebook, ter boas conversas no WhatsApp, compartilhando imagens e vídeos legais, engraçados, saindo para um lugar para comer. Tudo isso é bom, tudo isso é legal, mas comunhão é muito mais do que isso. Muitas vezes estamos vivendo esse tipo de superficialidade nas nossas relações, chamamos isso de comunhão, mas não é comunhão, porque não está na palavra, não tem palavra de Deus, não tem confrontação, não tem exortação, não tem amor ao próximo, não tem atendimento às necessidades do próximo. Não é comunhão, irmãos. Comunhão é muito mais profundo. Comunhão alcança a alma, o coração, vai muito mais do que uma mídia social pode fazer, ou que um entretenimento pode fazer. A comunhão nos alinha num caminho único, porque é uma comum união, é um só caminho junto com irmãos. É a palavra de Deus que pode produzir isso, irmãos. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos aprofundar mais nossos relacionamentos. Nós precisamos ter mais comunhão na palavra, e ao invés de compartilharmos tantas coisas com o outro, compartilharmos também a palavra de Deus e curtirmos. Já percebeu que a gente curte pouco a palavra no Facebook? Já percebeu? Você que tem um vídeo interessante, uma notícia política, uma projeção para a presidência, isso, aquilo, outro, nós curtimos. Mas quando é um versículo, isso aí é muito morgado. Não, um versículo da Bíblia é muito morgado. Não curto. É viver a palavra de Deus em comunhão, irmãos. A palavra traz crescimento. Também a palavra de Deus é o fundamento do nosso serviço, do ministério. Queridos, você que faz parte de algum ministério dessa igreja, ministério existe para crescimento espiritual. Portanto, se você não tem crescido espiritualmente no seu ministério, abra o seu coração para servir, para buscar a palavra, para viver a palavra. Porque ministério significa irmãos servindo juntos a Deus através dos seus dons, mas significa também irmãos crescendo na palavra. Não tem como viver o ministério só em atividade, se juntando para fazer coisa, mas não para estudar a palavra, não ama a palavra, não compartilha a palavra, não tem as suas ações e tudo fundamentado na palavra. Irmãos, serviço, ministério na palavra. Você está no louvor é para crescimento espiritual na palavra. Você está no Ministério de Ação Social, é para crescimento espiritual na palavra. Se você não está em nenhum ministério, se envolva. Se você é membro dessa igreja, se envolva, porque você vai crescer muito espiritualmente nesse caminho, na palavra. Precisamos resgatar isso, irmãos, nos nossos corredores, na nossa vida, nas nossas reuniões, em tudo. Não existe evangelização sem palavra. Não existe isso, irmãos. Temos visto hoje muitas igrejas que têm mudado tudo para atrair pessoas. Nem a palavra de Deus prega mais. Deixou a palavra de Deus de lado. Tem feito de tudo. Eu não quero citar exemplos para a gente não ficar avaliando aqui os exemplos. Mas eu estou falando, eu creio que os irmãos estão me entendendo. Quando deixamos a palavra de Deus de lado em prol de uma evangelização que nunca vai existir, porque não existe evangelização sem palavra de Deus, visto que a palavra de Deus é o que transforma. Não é verdade? É a palavra que transforma o nosso coração, a nossa alma. Também não existe discipulado sem palavra de Deus. Nós temos recebido aqui constantemente pessoas para o batismo, profissão de fé, que têm sido discipulados, que têm aprendido a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos nos aprofundar nessa obra, porque é a obra de Jesus, é a obra de Deus mesmo. Eu ouvi esse ano passado, ouvi de um exemplo de uma igreja, graças a Deus, não era nossa, irmãos, graças a Deus, glória a Deus. Mas os irmãos estavam vivendo discipulado, e o discipulado era o seguinte: eles iam para a casa de uma pessoa da igreja para tomar vinho
ouvir uma boa música e conversar, comendo aqueles queijinhos maravilhosos durante a noite. Vamos para o discipulado? Vamos. Vai ter o quê? Vai ter vinho, comida e música. Isso não tem, sem palavra, sem crescimento. Irmãos, vivendo aqui na terra, não como filhos de Deus, mas como filhos das trevas, porque são os filhos das trevas que se reúnem ao redor do álcool. Os filhos de Deus se reúnem ao redor da palavra. Os filhos de Deus comemoram suas festas ao redor da palavra e não ao redor do álcool. Os filhos de Deus comemoram as suas festividades pessoais ao redor daquilo que a palavra de Deus tem para a vida da gente, porque ela é o fundamento, é a palavra de Deus, irmãos. Por isso precisamos tanto de um avivamento, para que a palavra de Deus esteja presente em todas as esferas da nossa vida, de uma maneira profunda, verdadeira, muito verdadeira. Produz a vida realmente em tudo que a gente vai fazer, de maneira natural, irmãos. Porque a palavra de Deus pode trazer crescimento espiritual. Por isso eu quero perguntar a você, concluindo esse sermão aqui no Salmo 119, qual o lugar que a palavra de Deus tem ocupado na sua vida? No seu namoro, no seu casamento, nos seus relacionamentos pessoais, nos seus amigos, na comunhão, no seu relacionamento lá fora com as pessoas que não conhecem a Deus? Qual o papel que a palavra de Deus tem ocupado na sua vida? Essa semana eu li uma história de um escritor norte-americano chamado Sinclair Lewis, falecido em 1951. Esse homem foi o Prêmio Nobel da Literatura de 1930. Conta a história que a sua última obra foi uma obra muito chocante, causou muitas polêmicas, as críticas se levantaram e havia muitas discussões em torno dessa obra, discussões acaloradas em todo lugar, a respeito desse seu último livro. Certa vez ele estava no navio e lá em cima, no convés do navio, ele observou que tinha uma pessoa, uma mulher, que estava lendo seu livro, e ela estava exatamente naquela parte que era mais chocante, a mais difícil, e estava sendo a maior polêmica. Aí ele falou assim: eu vou sentar aqui e vou ver a reação dessa mulher quando ela lê aquele pedaço. Aí ele sentou, disse que a mulher, assim que leu, ela não sabia que ele estava ali, assim que passou a leitura daquele capítulo, ela correu até o parapeito e jogou o livro no oceano, assim com raiva, jogou aquele livro embora. Muitas vezes nós temos feito a mesma coisa com a palavra de Deus. O autor presente em todos os lugares, ciente de tudo, nós temos pego a palavra de Deus e jogado fora, deixado de lado, trazendo às vezes na mão, mas não trazendo no coração, na vida, não traduzindo ela e aplicando para os nossos contextos pessoais e dilemas que vivemos diariamente. A palavra de Deus, irmãos. Muitas vezes estamos aprendendo doutrinas erradas da palavra de Deus e nos alimentando com elas. O escritor Raimundo Carreiro, escritor da nossa literatura, ele foi fazer uma prova no vestibular da Coveste. E ele conta essa história dizendo o seguinte: eu fui fazer a prova, cheguei lá, tinha uma questão a meu respeito. Tinha uma questão lá sobre uma obra minha. E Raimundo Carreiro errou a questão. Você acredita nisso? Errou. Aí ele falou: eu errei a questão porque estavam falando uma coisa que eu não disse. Muitas vezes nós estamos nos alimentando de coisas que Deus não falou, que Deus não disse na palavra. Nós precisamos da palavra mesmo, porque a palavra de Deus, ela é rica como ouro refinado, diz no verso 127. A palavra de Deus, ela é doce como mel à boca. Precisamos comer essa palavra, nos alimentar dela. Eu pergunto para você, qual o lugar que a palavra tem ocupado na sua vida? A gente recomeçou uma campanha de leitura bíblica anual 2014. Você não leu em 2013. Talvez você começou e parou, mas a questão é, 2014 como é que vai ser? Você que tem vivido a vida cristã há anos, mas nunca leu a palavra de Deus toda, como é que vai ser 2014? Como é que está a sua devoção diária? Irmãos, a palavra de Deus não é algo para sermos alimentados da boca dos outros. A
palavra de Deus é o alimento da boca de Deus ao coração dos seus filhos. E isso acontece na nossa casa diariamente. À medida que nós abrimos na direção e condução do seu Espírito, nos debruçamos sobre ela e queremos que ela fale ao nosso coração, e ela fala. Essa é a palavra de Deus. Ela pode de fato ser seu parâmetro, ser de fato o fundamento de todas as avaliações que fazemos, de todas as escolhas que fazemos, de toda a nossa vida. Ela pode ser, porque ela é rica, ela é profunda, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. É a palavra de Deus. Mas você pode pensar assim: mas meu comportamento, a minha prática é legal, eu sou um cara eticamente correto, eu faço isso, faço aquilo. Querido irmão, deixa eu perguntar a você: é a palavra de Deus que tem estruturado, ou melhor, é a palavra de Deus que influencia as estruturas do seu coração? Ou seja, aquilo que está lá dentro não é apenas o comportamento, mas são as estruturas que traz reações, que produz às vezes até pensamentos. As estruturas do nosso coração, que são elas as formadoras dos nossos complexos, das doenças da nossa alma. Irmãos, a palavra de Deus tem influenciado o mais profundo da nossa alma. A palavra de Deus pode fazer isso, irmãos. E ela é poderosa, mas nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Nós precisamos voltar a crer na palavra de Deus. Nós precisamos resgatá-la ao centro da nossa vida, resgatá-la para ser realmente fonte de vida, luz para os nossos caminhos. Nós precisamos voltar a lê-la, a abrir o texto, a ler a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, a ser alimentado por ela, a clamar a Deus: Senhor, faz a tua palavra ser vivida na minha vida. Porque, irmãos, se nós vivemos isso, não apenas a nossa vida vai mudar, não apenas a nossa vida, mas a nossa vida como igreja e a nossa vida como sociedade pode mudar também, porque a palavra de Deus tem poder para isso. A palavra de Deus pode fazer isso. Por isso quero chamá-la à oração nesse momento, e oração pessoal, na presença de Deus. E Senhor, realmente eu quero que a tua palavra seja o foco da minha vida. Eu quero resgatar o meu desejo, a minha paixão pela tua palavra. Ore no seu lugar: Senhor, aviva o meu coração, vivifica-me. Ore no seu lugar aí: Senhor, converte o meu coração, restaura. Ore no seu lugar: Senhor, com a tua palavra restaura o meu casamento, restaura o meu amor. Senhor, com a tua palavra liberta-me desse vício, dessa vida oculta. Senhor, com a tua palavra aviva-nos pela tua palavra, no teu caminho, nas tuas misericórdias, no teu juízo, na tua bondade. Vivifica-nos, Senhor. A presença de Deus está aqui, irmãos. O Senhor está presente aqui. Nós precisamos apenas dele para orarmos, consagrarmos nossa vida a Deus, entregarmos ao Senhor e sermos restaurados pela sua graça. Por isso, convido você a ter um tempo de oração. Se você puder e quiser, se tiver no seu coração esse quebrantamento, se quiser se colocar de joelhos, estamos na presença de Deus, queremos clamar: Senhor, aviva-nos, vivifica-nos, Pai. Resgata o poder da tua palavra em nossa vida, em tudo. Senhor, nós estamos aqui na tua presença como o teu povo. Queremos clamar, Senhor, de todo o coração: vivifica-nos segundo a tua palavra, Pai. Produz em nós, como igreja, essa obra maravilhosa da vida no Espírito, da vida na tua palavra, da comunhão profunda. Ó Deus, eu te peço, livra-nos de superficialidades, de entretenimentos vazios.
Liberta-nos de vícios, de mágoas, ressentimentos. Liberta-nos, Senhor, de vida oculta. Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, o nosso coração. Seja a Tua palavra o nosso alento, o refúgio na angústia, na perseguição, nas aflições, o nosso guia, a fonte de vida. Ó Deus, não queremos tomar decisões de acordo com os nossos pensamentos. Não queremos, Senhor, viver aqui, ó Deus, baseado na força do nosso braço. Não queremos ser malditos por confiar em nós mesmos, sermos autossuficientes. Livra-nos disso, Pai, em nome de Jesus. Queremos confiar em Ti, ó Deus, na Tua palavra, no Teu poder, Senhor, no Teu Espírito. Sim, Senhor, queremos confiar em Ti. Queremos andar contigo, Senhor, sermos bem-aventurados. Mas nos abençoa porque não conseguimos sozinhos. Precisamos, Senhor. Te peço, traz conversão, Senhor, àqueles que estão mortos, estão no vale de ossos secos. Senhor, traz vida. Estão em trevas, angústia, laços de morte. Ó Deus, traz a Tua paz, a Tua palavra. Tua palavra que acalmou a tempestade. Traz, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Ó Deus, aos que estão distantes, ó Deus, bebendo, Senhor, de fontes que não pertencem a Ti, alimentando a alma nos prazeres dessa terra, eu te peço a Tua mão poderosa, Senhor, trazendo quebrantamento, convicção de pecado, Senhor. Mas também é o Teu amor e a Tua graça nos abraçando e afirmando ao nosso coração que somos Teus filhos amados. Ó Deus, nos abençoa, nós precisamos tanto, Senhor. Seja a Tua palavra luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Ensina-me a entregar